Eu não sou eu nem o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. É um poema de Mário de Sá Carneiro, um poeta português do início do século XX, muito amigo de Fernando Pessoa. Ficou uma correspondência, inclusive, entre os dois, muito saborosa. A primeira coisa que me chama a atenção em termos formais nesse poema, é uma quadra, né, é que ele rimou outro com outro, no primeiro e no quarto verso. Isso às vezes funciona muitíssimo bem, ainda mais que ele estava dando ênfase a essa personagem aí, qual a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A segunda coisa que me chama a atenção em termos formais, a forma do poema, é que o segundo verso é torto. É uma quadra, o primeiro, o terceiro e o quarto versos têm 7 sílabas e o segundo tem 8. Então, é torto. Só que funciona. Não dói no ouvido, nem nos ouvidos, acredito, mais chatos, assim, que percebem essas coisas até sem querer, porque ele fez fez cair a sílaba mais forte do verso em todos os 4 na quarta sílaba tônica. Então, eu não sou eu nem o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Então, ele dividiu o poema retilineiamente e aí não dói no ouvido aquele segundo verso torto. E a terceira coisa que me chama a atenção em termos formais nesse poema é a riqueza, né, da escolha das rimas. Ele alternou uma rima de som fechado, oco, né, outro, com uma de som aberto, édio. Outro, édio, édio, outro. Ou, ou. Ou, ou. Caiu muito bem no ouvido. É uma recomendação explícita que, por exemplo, Olavo Bilac faz no tratado de poesia que ele escreveu. Ele diz que se deve evitar, com todas as forças, a monotonia. Só que é uma coisa interessante. O soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes, por exemplo. De tudo a meu amor serei atento, e sempre mais e com tal zelo e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ento, anto, anto, ento. Monótono, exatamente o que Bilac não queria, só que funciona muito bem porque vai a favor de toda a delicadeza que ele quis criar. Em termos de conteúdo, o poema do Sá Carneiro me chama a atenção em 2 aspectos. O primeiro, uma pergunta: quem é esse outro? Impossível responder. Uma fantasia da cabeça dele, uma personagem que ele criou, vá saber. Aqui, vejam, ele tem 3 personagens aí. Eu, o outro, nenhum deles ele diz ser, e o pilar da ponte de tédio, que é o que ele diz ser. São 3 entidades, então. E isso é um absurdo. Aquele poema do Mário de Andrade, onde ele diz: eu sou 300 mil.
Ele pode fazer 300 mil coisas. Nesses 300 ele pode ser médico, professor, pintor, o que quiser. Mas é uma pessoa fazendo 300 coisas. Ou tendo 300 atividades, ou sendo identificado como isso e aquilo, mas é uma pessoa só. Parece aquela coisa que os psiquiatras não gostam, e com toda a razão, quando as pessoas se referem ao ego, o ego, meu ego, uma coisa distante, né? É feio, é ruim, o ego está associado assim a defeitos, né? Aquele ego pequenininho, que está longe. Eu não sou aquilo, eu tenho aquilo. Bom, na verdade eu sou, não existe diferença entre o observador e a coisa observada quando se trata de mim. Então, e a segunda coisa que me chama a atenção em termos de conteúdo no ótimo poema do Sá Carneiro é a questão do tédio, onde ele mais se identifica. Eu sou um pilar da ponte de tédio que liga eu ao outro, vai de mim para o outro. É ali que ele mais se identifica. E foi o que matou o cara. Ele acabou se suicidando aos 25 anos de idade por esta razão e muito poucas outras. Ele tinha, como diz na carta de despedida endereçada ao Fernando Pessoa, que tinha tudo. Ele era feliz, só que estava terrivelmente entediado. Como um ator britânico, George Sanders, que se matou deixando um bilhete também semelhante. A vida está muito chata, foi o que ele disse. Então, tédio é doença. Tédio é primo irmão da depressão. A gente tem que cuidar com ele. A gente tem que cuidar com ele.